E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Quanto tempo que eu não faço isso aqui? Caraca, já tava até esquecendo como é que era. E aí, vocês estão bem? Eu vou. Essa é a nossa primeira, né, desse retorno. Eu vou buscar dessa vez um formato diferente, porque eu gosto de dar aula, né, gente? Eu realmente gosto. Então, eu gosto quando eu tenho uma continuidade nas coisas. Então, não consigo dizer já de antemão se a gente vai fazer duas vezes no mês, uma vez no mês, mas, enfim, vou buscar sempre trazer uma temática, alguma coisa que faça sentido para vocês, que a gente possa trazer ali em torno ali de 45, 50 minutos, que tem como objetivo algumas coisas, tá bom? Para ser sempre transparente com vocês, que é a minha forma de ensinar e a minha forma de tocar as coisas. É, quando a gente faz qualquer movimento nesse estilo aqui, e isso serve para vocês que vendem as suas próprias coisas, né? Qual que é o nosso objetivo, gente? Quando a gente está produzindo algum conteúdo, seja uma aula, como essa daqui, seja um Reels de 30 segundos ou uma sequência de stories. O nosso objetivo é aumentar a consciência das pessoas que nos acompanham. Ponto. Esse é o objetivo. Algumas pessoas, elas já têm uma noção maior do que você faz, do que você entrega, do resultado que você gera e da diferença que você vai fazer na vida delas. Outras pessoas nunca nem ouviram falar de você. Então, a gente precisa buscar das mais diversas fontes esse aumento de consciência, tá bom? Então, eu já começo fazendo como se fosse uma meta apresentação aqui para vocês, que é falar o porquê a gente faz isso, enquanto eu já deixo esse toque para que vocês possam fazer isso no respectivo aí negócio de vocês. Por quê? Eventualmente, aqui ao longo do encontro de hoje, vocês vão ver que a gente vai falar ali de conteúdo, de estratégia, de mentalidade, um monte de coisa, mas você vai perceber que muito provavelmente você está fazendo menos do que você acha que você está fazendo, tá? Isso vai acontecer, vai ter gente que talvez saia bravo daqui comigo, mas faz parte. O que que a gente busca na hora que a gente está tentando aumentar o nível de consciência das pessoas? A gente busca criar pontes entre a gente e a pessoa que a gente quer trazer para o nosso lado. Então, entre hoje e alguma aula que eu der lá para frente, ou algum evento, algum encontro, algum movimento que eu fizer, pessoas que estão aqui hoje e que vão sair daqui hoje e vão querer comprar de mim, e tem outras pessoas que vão precisar de 6 meses para sair de uma aula minha e querer comprar de mim. Ou vai sair de hoje querendo comprar, mas não vai comprar e só vai comprar daqui a 6 meses. Se você não está criando pontes o suficiente, sejam aquelas pontes mais curtinhas, como um Reels de 15 segundos, ou pontes maiores, como uma aula de 1 hora, se você não está criando essas pontes, fica gradualmente mais difícil você atingir os seus objetivos financeiros dentro do seu negócio, tá bom? Vender mais caro, vender para quem já é teu cliente, enfim, tem muitos objetivos, tá? Então, para vocês entenderem, por trás de todo movimento que vocês vão fazer, tem todas essas análises coladas ali, tá? Então, essa é a primeira coisa para vocês já pensarem a partir daqui. Você está fazendo movimentos o suficiente para que o teu objetivo financeiro ele aconteça? Você acha que está fazendo movimentos o suficiente? Vou entrar um pouquinho mais nisso aqui hoje. É, Ó, bom que já começaram a se entregar aí. Eu gosto assim, gosto de sinceridade. Ó, deixa eu compartilhar aqui o mapa mental, porque hoje o assunto é atenção. O assunto é atenção. Por quê? A moeda que vai transformar a tua vida, ela é a atenção. Antes de eu continuar aqui no mapa mental, deixa eu falar sobre isso, sobre atenção. Se você tem atenção, você tem tudo, tá? Porque a partir do momento que você é capaz de gerar atenção, qualquer movimento que tu queira fazer, ele tem uma probabilidade já muito maior de dar certo. Ai, Cauã, eu quero vender, eu sou nutricionista, eu quero vender mais meus programas nutricionais. Adivinha do que você vai precisar? Da atenção das pessoas. Cauã, eu na verdade sou médica e eu quero vender meus produtos digitais.
Adivinha do que você vai precisar? Da atenção das pessoas. Não importa se você está vendendo algo offline, online, high ticket, low ticket, não importa. A moeda que você vai ter que ter para crescer é a atenção. Se você não é capaz de gerar atenção, não vai dar certo. E não é por eu estar desejando o seu mal nem nada do tipo. É porque é uma equação básica. É uma equação básica. Eu preciso da atenção para a partir disso eu fazer qualquer outro movimento. Por isso que, novamente, sendo transparente, por isso que é tão difícil para quem está do zero. Por isso que conforme foi passando o tempo, eu fui me distanciando mais de ajudar pessoas que estavam do zero, porque a pessoa que está do zero, ela tem uns desafios um pouquinho diferentes. A pessoa que está do zero é mais difícil, sabe? Agora, se a pessoa já estiver faturando pelo menos uns 5 mil, já é um mundo completamente diferente, né? Inclusive, tem algumas clientes minhas aqui, a Nancy, quando chegou, acho que faturava mais ou menos isso, né? 3 4 e hoje tá batendo mais de 10 15 mil aí no mês. E só que, percebe, não tava do zero. Do zero é mais difícil. Então, se tem alguém aqui do zero, tá tudo bem, eu fico feliz que você esteja aqui, mas saiba disso. É mais difícil. Você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que se dedicar mais, porque você está construindo uma base de pessoas que vão prestar atenção no que você tem a dizer, no que você está fazendo, no que você vai vender, tá bom? Se você já começou a conseguir esses movimentos de atenção, cara, acredita em mim, tua vida já está numa trajetória muito melhor, porque hoje em dia parece que é super fácil chamar atenção. Mas não é, justamente pelo excesso de coisa que tem disponível para as pessoas, tá? Especialmente se a gente entrar aí em alguns nichos específicos dentro da área da saúde, que quem aqui já me acompanha há mais tempo sabe, né? Então, quando a gente pensa ali no fitness, emagrecimento, e isso é para todo mundo, tá? Nutricionista, tenho bastante agora psicóloga me seguindo, e psicóloga que trabalha, né, com pessoas que querem emagrecer, médicas. E, gente, é a mesma dor para todo mundo. Se você tá no emagrecimento e você não consegue gerar atenção no emagrecimento, é ainda mais difícil de gerar isso por conta de como a competição ela acontece, tá? Dito isso, vamos voltar aqui pro cadê? Vamos voltar aqui pro nosso mapa mental. Então, por isso que a temática de hoje é atenção. O que que você tem que levar em consideração? Porque a gente está falando aqui do quê? A gente está falando de fato de gerar atenção através de um bendito do Instagram da vida, de um TikTok, ou vendendo uma palestra, dando um workshop numa empresa, numa escola, num hospital. Não importa o lugar que você vai gerar atenção, que você vai conseguir a atenção. O que importa é que você seja capaz de fazer isso. Isso é só para quem é extrovertido ou extrovertida? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Você não pode, de jeito nenhum, confundir a tua personalidade como algo que vai make or break, sabe? Que vai determinar se você vai conseguir ou não a atenção das pessoas. Ah, Cão, sabe o que que é? Que eu sou mais calma mesmo, eu sou mais contida, eu sou mais na minha. E daí? Isso não é um problema, né? Gente, vou entrar no que realmente acontece. Por quê? Porque tem pessoas que são super tranquilas, super introvertidas, mas que elas conseguem executar o trabalho. E aí que tá, é isso que eu quero botar na cabeça de vocês. Gerar atenção faz parte do seu trabalho, queira você ou não. O que resta nós sabermos aqui é: você vai querer ir pelo caminho difícil ou pelo caminho menos difícil? Nossa, Cauã, que notícia horrorosa, só tem difícil menos difícil? Caminho fácil não tem, né? Tem o caminho menos difícil, que é quando você está sendo acompanhada, quando você tem um guia, um projeto. O caminho mais difícil é quando você fica batendo cabeça fazendo sozinha. E fazendo pouco ainda por cima, que se fizesse muito, eventualmente acertava. Mas isso é raro de acontecer. Então, se você é introvertido ou extrovertida, não importa. O que você realmente tem que entender é que produzir atenção faz parte do seu trabalho. Cauã, não quero aceitar isso. O que que eu faço? Pega a carteira de trabalho e vai buscar alguém para assinar ela. Acabou. Não, não dá, não dá. Sem atenção.
você não vai conseguir realizar o seu trabalho. Então, se isso você não colocar dentro ali da tua agenda de trabalho, não vai acontecer. E você vai continuar justificando que é porque, é mais fácil para quem é extrovertida, né? É porque todo mundo agora tem que fazer aqueles papel de palhaço lá no Rio de jeito nenhum. Aluna minha que faz aquilo ali, eu demito. Aquela coisa ridícula. Com aquelas vozinhas de idiota, jogando coisa na cara, nadando em gelatina. Deus me livre. Pegar a aluna minha fazendo isso daí, eu mesmo vou lá no comentário e vou ser hater. Porque é muito feio. Não precisa disso. Não precisa dessa palhaçada. Tá? Quando a gente pensa nesses aspectos, aí a gente pode vir pra cá, né? Primeiro, o que tu tem que ter muita clareza. E lembra que eu falei, né? Pô, emagrecimento é mais difícil e tal, mas por quê? Você precisa ter clareza. Quem é que tá ouvindo as coisas que tu tá falando? Porque, pasme, tem pessoas que adoram ouvir uma coisa mais formal, uma coisa mais embasada. Tem gente que, se começar a citar estudo, a pessoa vai amar. E tem gente que, se começar a citar estudo, vai falar: tá bom, vai, próximo. Porque lembra, pessoal, a gente precisa gerar atenção, não precisa? Como é que eu vou gerar atenção para um negócio sério, entre aspas, né? Porque não é que tem que ser sério, né? Mas como é que eu vou chamar atenção para um negócio sério se eu tô em redes sociais de entretenimento? Ninguém entra no Instagram, no TikTok para aprender. No YouTube, talvez. Então, quem gosta de YouTube pode produzir no YouTube. Agora, no Instagram e TikTok, as pessoas não querem aprender. Mas pasmem, tem público para tudo. Só que você tem que saber para quem que você está falando. Você fala para o público final? Então, nossa, eu falo para a pessoa que quer emagrecer, eu falo para a pessoa que quer melhorar a pele, eu falo para a pessoa que ela tem ali um problema intestinal, eu falo para a pessoa que ela tem um problema psicológico X. Então, para quem que você fala? É público final? Ou você fala para profissionais também, porque isso é muito comum. Eu mesmo agora estou com várias alunas assim, que elas atendem o público final, mas ela também fala para outros profissionais. Então, elas vendem mentoria, elas vendem capacitações. Então, a primeira coisa a tirar da frente é isso daqui. Tu tem clareza de com quem você está falando? Ou você ainda tenta falar com todo mundo? E aí, tem uma coisa aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, então eu vou falar agora. Sabe o que que acompanha esse processo aqui? Aquela história que eu falo, e quem já me acompanha há mais tempo já deve ter ouvido eu falar, que é sobre você ser uma pessoa morna. Seja para o público final, seja para profissional, seja emagrecimento, estética, questões clínicas, mentoria, capacitação, não importa. Se você é morna, você tanto faz se você é introvertido ou extrovertida, tanto faz se você fala para o público final ou para profissional, se você é morna, as pessoas vão estar assistindo ali, aí vai aparecer o teu vídeo, não vai dar um segundo. Já era, acabou. Aquele vídeo que tu sofreu, que doeu o estômago, que você não queria nem postar. Que tu levou 3 horas pra fazer um vídeo de 75 segundos. A pessoa não assistiu 2 segundos. Por quê? Porque você fala assim, ó. Então, oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Acabou, já foi. Hoje, pra você atrair a atenção das pessoas, você precisa fazer com que elas sintam alguma coisa. Elas precisam sentir raiva, elas precisam sentir alegria, esperança, elas precisam se sentir revoltadas, elas precisam sentir alguma coisa para que elas queiram continuar assistindo ou lendo aquilo que tu falou ou escreveu. Só que você só vai ter tranquilidade, e eu sei que aqui a maioria atende público final, né? Então vou deixar assim. Você só vai ter tranquilidade para se posicionar de forma mais firme quando você tiver uma imagem clara de quem está do outro lado que você quer ajudar. Quem é a pessoa para qual você quer que chegue a sua mensagem? Então eu vou dar um exemplo aqui de como eu faço. Vamos pensar o seguinte. Caramba, tem bastante gente aqui, legal. Tava com a tela compartilhada, não vi que já tinha entrado mais gente. Vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho, e essa é a minha comunicação. A minha comunicação ela é mais agressiva, ela é mais pragmática, ela é mais. Ela choca mais. Em muitas vezes, coisas que eu falo, do jeito que eu respondo. E isso é meu. Eu não artificializo isso, tá? Só que isso também serve a um propósito.
Por quê? Quando eu falo da forma que eu falo, a minha comunicação que sai desse, não é nada morna, ela faz duas coisas. Duas coisas principais. Ela atrai só quem aguenta esse tipo de comunicação e ela afasta todo mundo que é mimizento, chorão e que acha que o mundo é cor-de-rosa e que os outros têm que ficar passando a mão na cabeça. O bem que isso me faz, vocês não têm ideia, gente. É um bem assim, enorme, gigantesco. Qual é o vacilo que tu comete quando tu vai com a comunicação morna, mole, meio esquisitinha? Você fica com aquele público que não reage a nada do que você faz. Aí você diz assim: ah, eu fiz a sequência de stories e ninguém me respondeu. Claro, tu é chata pra caralho. Tu não provocou nada na pessoa. Ai, que eu fiz convite lá para a sessão estratégica, ninguém me respondeu. Claro, ninguém. De graça não querem ir contigo, quem dirá pagando. Nossa, que malvado. Não, eu tô provando para vocês aqui a estrutura de comunicação. Você não precisa ser igual a mim. Às vezes você é uma pessoa mais gentil, mas pasme, pessoas gentis, elas também têm opiniões sobre as coisas. Agora, é um erro muito grande quando você tenta ser aquela pessoa sem opinião. Porque é isso, a pessoa morna, tu pergunta pra ela, o que que tu acha de tal coisa, fulano? Ah, acho que cada um sabe o que faz, né? Fulano, o que que tu acha daquilo ali? Ah, pô, chato, né? Então a pessoa ela não tem opinião de nada, ela não coloca a opinião dela ali em momento nenhum, e ela segue tentando convencer as pessoas. Aqui a gente tem ainda a maioria de nutricionistas, né? Ela segue querendo falar de whey protein, de maçã de banana, achando que é isso que vai fazer as pessoas tomarem decisão. Gente, pasmem no seguinte. As pessoas elas vão contratar uma nutricionista muito pior tecnicamente do que vocês, e isso não vai nem importar. Eu não sei se isso deixa vocês bravas, mas enfim, as pessoas elas vão contratar nutricionistas, às vezes burras. Por quê? Porque não é a explicação do whey protein que faz com que a pessoa compre da outra. Tem uma aluna minha esses dias que ela tava postando, ela tá com o abdômen bem marcadinho e tal, e ela postou alguma coisa, acho que foi no Pilates, e aí depois ela fez uma chamada, né, pra sessão estratégica, e aí eu brinquei com ela, né? Porque depois ela falou lá um outro negócio bem firme também. Aí eu falei assim, muito bom, agora que esse abdômen tá à mostra aí, tu pode falar o que tu quiser. Aí ela riu e falou assim, cara, o tanto de gente agora, de mulher que tá me mandando mensagem querendo passar comigo tá absurdo. Cauã, então você tá dizendo que eu tenho que ter um abdômen à mostra e trincado pra isso? Não, porra. Eu tô dizendo que o fato dela mostrar o lifestyle dela e ela está com o abdômen trincado, mesmo que ela não abrisse a boca para falar nada, e vamos supor que ela fosse burra, que não é o caso, chama atenção suficiente, não é a aula, não é a atenção hoje, chama atenção suficiente para que as pessoas queiram ouvir a opinião dela, mesmo que ela fosse burra. Mesmo que ela fosse burra, que felizmente não é o caso porque eu não tenho cliente burra. Eu só trabalho com gente inteligente. Então, não adianta chorar, gente. Ai, meu Deus, mas a fulana que faz aquela atrocidade, ela tem paciente. Sim, porque ela não é morna, entendeu? E a gente não vai entrar numa batalha aqui para que vocês concordem ou não comigo. Não é isso, porque vocês não precisam concordar comigo. Isso é um fato, entendeu? É por isso que coaches vendem mais que psicólogos. Astrólogas vendem mais que psicólogo. Tarólogas vendem mais que psicólogo. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o psicólogo, 99,9% das vezes, ele é insuportável, chato, fala uma língua própria e acha que tá ajudando e fazendo diferença na vida de alguém. Não tá. Aí eles ficam bravos. Ai, porque a pessoa só quer saber de livro de autoajuda. Ai, agora só quer saber desses coaches, não sei o quê. Claro, o coach fala de uma forma mais sexy, o coach chama atenção para as coisas que a pessoa consegue se relacionar. Ela consegue entender o que o coach está falando, pô. Aí o primeiro ponto é esse.
As pessoas que te escutam, elas conseguem te entender? Elas conseguem entender o que que você está defendendo ou atacando? Tem uma coisa que eu vi muito engraçada, assim, ó. Uma velhinha bêbada entenderia aquilo que você falou? Uma velhinha bêbada entenderia a sua oferta? Se a velhinha bêbada não entenderia, melhora isso daí, cara. Porque se eu pedir agora para me explicar, ó, pega aí, me manda aí no texto aí o que que você faz, qual é a tua oferta, vai ter gente que vai mandar aqui e não vai ser compreensível. Ah, escreve aí o que que você faz, quem que se ajuda, qual é a tua estrutura de oferta aí. Eu tenho certeza que vai vir um monte de atrocidade aqui. Imagina na hora que tu tá falando com a pessoa, né? O que não aparece. Então, eu quero que isso fique gravado na cabeça de vocês. Não adianta ser mais inteligente do que as outras pessoas, não adianta ter estudado mais, não adianta ter doutorado, não adianta. Se você for morna nos teus posicionamentos, morno ou morno, né? Que tem alguns meninos aqui com a gente hoje também, né? E aí eu coloquei, né? Por que que a sua mensagem não chega? Por isso que a tua mensagem não chega. Porque a tua mensagem, ela tá disputando a atenção com a pessoa que abre o vídeo com o abdômen trincado à mostra. Cauã, de novo tu vai falar disso, então tem que ter o abdômen trincado? Não. Esse é um artifício de quem tem o artifício para usar. Outras pessoas usam um carro caro. Outras pessoas usam a imagem delas pulando de bungee jump. A questão é, a tua mensagem não chega porque ninguém quer receber a mensagem, sabe? Tipo, todo mundo. Querem ver uma coisa? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Agora já está até espalhando no país, né? Mas a história do metanol nas bebidas aqui em São Paulo, vocês viram isso? Aí eu vou, opinião polêmica. Eu não bebo e eu acho que a pessoa que o hobby dela é beber, eu acho que ela tem um problema psicológico e ela precisa ser tratada, entendeu? Pra mim, a pessoa que bebe, ela tá usando uma droga igualzinho a pessoa que tá agora lá na Cracolândia fumando crack. Mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença é que uma é socialmente aceita e a outra não é. Aí, galera, presta atenção, tem metanol na bebida, então bebida alcoólica tá matando. Não, não, peraí. A bebida alcoólica já mata, seu filho da puta. Ela já mata. Só que ela demora mais tempo. Ela já mata. Só que agora misturaram mais uma paradinha ali que tá matando mais rápido. Mas ela já mata. Mas eu pergunto pra vocês: as pessoas querem saber disso? Elas se importam com essa verdade? Elas não se importam com essa verdade. Então imagina que a gente abra ali um rios dizendo sobre como faz mal beber. Vão haver pessoas que estão prontas para ouvir essa mensagem, tá bom? Mas essa mensagem, ela não vai estar inserida numa mensagem anti-bebida. Essa mensagem ela vai estar inserida na hora que tu tá ali mostrando a tua rotina de dieta e treino e você tá contando sobre como agora você dorme melhor e o seu sono é mais reparador e você tem mais energia para brincar com os seus filhos e que dentro desse processo você também diminuiu o consumo de bebida alcoólica, isso te ajudou. Ah, pô, aí vai ter algum sentido na cabeça das outras pessoas. Agora, se você já abre dizendo, olha, bebida é ruim. Eles sabem que bebida é ruim, gente. Eles sabem. Será que alguém não sabe que bebida alcoólica faz mal? Que cigarro faz mal? Será que alguém não sabe? As pessoas sabem, mas elas escolhem conscientemente continuar indo naquela direção. Aí você vai lá e tenta fazer um rio sobre isso. A tua mensagem não vai chegar porque as pessoas não querem ouvir aquilo. Eu concordo que elas até precisariam ouvir aquilo. Então elas podem até precisar, mas elas querem? Não querem. Então não adianta. Você tem que dar um jeito de inserir a mensagem que tu quer num pacote que as pessoas queiram ouvir. Então, não tem como a gente brigar com isso, tá? Então, quando a gente pensa em todos os fatores de atenção,
Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Quando a gente pensa em todos os fatores de atenção, a gente está falando exatamente de todas essas coisas. Eu já vou falar de preço aqui, que eu sei que vocês gostam também, né? Mas quando a gente começa a ter sucesso em gerar atenção, a gente começa a fazer o quê? Criar comunidade. E aí aqui, ó, até separei aqui, ó, não precisa fazer papel de idiota, tá bom? Para atrair ninguém, para gerar atenção de ninguém. Você pode, se você quiser. Você, né, adulta, adulto, é livre para fazer. Você pode ir no caminho da profissional que é respeitada ou respeitado. A gente sempre vai seguir essa estrutura básica. Topo, onde eu vou. Vem aqui. Peraí. Pronto. O topo, onde eu vou atrair quem não me conhece para qualificar essas pessoas. O meio, onde eu vou me relacionar com a audiência que já me acompanha. E o fundo, onde eu vou vender para quem já acompanha e consome meus conteúdos. É isso daqui, gente. Qualquer lugar que vocês forem, tá? É simples, mas significa que é fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Onde que está o processo de atenção aqui dessa estrutura? No topo. Isso daqui que a gente está fazendo agora, ele é um processo de topo, meio ou fundo? De fundo. Porque é uma aula mais longa, é uma aula mais densa, é um assunto que não é para qualquer pessoa interagir, entendeu? Se eu pegar, né, eu tô gravando, mas é para uso interno, não necessariamente eu vou liberar para vocês, tá? Mas se eu pegar e liberar agora, depois dessa aula no YouTube, pode ser que eu faça, vou pensar. É, vocês acham que eu consigo ganhar novos seguidores através de uma aula de 1 hora? Nem fudendo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso daqui é fundo de funil. É para vender para quem já me acompanha. É para entregar valor para quem já tá por aqui. A verdadeira chamada de atenção, que é onde vai demandar mais energia de vocês e vai demandar menos mornice, é aqui no topo. Para você trazer gente nova para começar a acompanhar as tuas coisas. Nessa batalha aqui tem gente que recorre ao papel de idiota. E foi o que eu falei, vocês podem tudo, vocês são adultas e adultos, vocês podem o que vocês quiserem. Agora, é o melhor a se fazer? Cara, posso ser sincero com vocês? Posso, né? Não é, não. Porque vira e mexe eu vejo o vídeo desses caras assim que eles estão com 5 milhões de seguidores. Aí, fulano, quanto que você fatura por mês? 160 mil. E aí eu sei, tá? Que 160 mil para muita gente vai ser muito dinheiro. E é muito dinheiro. Mas, se eu tenho 5 milhões de seguidores e eu faturo 160 mil, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sou um fracasso. Nossa, Cauã, é? Sabe por quê? Você vai lá, faz papel de trouxa para depois vender um produto de 197 para muitas pessoas. Compensa? Gente, depende. Depende. Mas se fosse meu mentorado, estaria fazendo muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Por quê? Qual é o jogo final da atenção? Por que que a gente quer vender? Por que que a gente quer atrair? Para vender. Para converter a nossa comunidade ali para os nossos programas, para os nossos serviços, seja high ticket ou low ticket. Tem certo ou errado nisso aqui? Não tem, não, gente. Não tem. Você pode ir super bem vendendo low ticket, você pode ir super bem vendendo high ticket. Tem pessoas que vão se sentir mais à vontade em um e mais à vontade em outro. Agora, algumas coisas precisam ser notadas. Não pensem que um nutricionista que faz vídeo mergulhando em gelatina, falando igual idiota, não pensem que esse cara vende um programa de 5, 6 mil reais. Não vende. Uma pessoa com. Jamais alguém com poder aquisitivo para pagar 5, 6 mil reais num programa vai comprar desses caras. Jamais. Então, a forma como ele se posicionou, ele tem que fazer uma escolha.
A escolha é, vou atingir a massa, tipo o Guto Galamba, que agora o Guto Galamba tá se reposicionando, né, e tal. Agora ele tá tentando fazer isso. Como ele tem muita grana, pode ser que agora ele consiga fazer isso, mas ele construiu toda a trajetória dele até aqui no low ticket. Tá errado? Não. Só que você tem que saber o porquê que você faz as coisas, entendeu? 8 anos trabalhando na área da saúde, gente, o que eu posso dizer pra vocês é, um dos maiores erros que a galera comete é replicar fórmulas sem saber por que está replicando. Pra galera aqui da nutrição, é tipo ter um paciente tentando fazer uma low carb sem saber por que que ele tá fazendo a low carb. Não faz sentido. Chances são que, inclusive, ele nem vai ter o resultado que ele espera dessa forma. Concorda comigo? Então, assim, depois de tudo que a gente fez, o objetivo é qual? Vender. Seja o high, seja o low. Por que que eu deixei essa parte aqui pro final, né? Pô, por que que seu preço não acompanha? Quem aqui tá feliz com o preço que cobra? Manda aí no chat. Calma, eu tô de boa, só queria vender mais. Manda aí, quanto você cobra e se você tá feliz ou não. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat. É, a Gabi já é minha aluna, né? Então, que bom. Só queria vender mais. Que mais? Tô de boa, só queria vender mais também. Show. Quem mais? E aí, galera, enquanto vocês respondem, infeliz, mas já estou mudando. Gostei da honestidade. A gente tá falando de atenção, né? Vocês sabem quantos vídeos são produzidos diariamente para as redes sociais, TikTok e Instagram? Alguém quer chutar? Quem arrisca? Isso aí, nível global, Gabi. Quero ensinar uma coisinha para vocês. Até para filtrar quem vai querer trabalhar junto com a gente. Alguém quer chutar? Deixa eu ver, a Grazi falou, ele queria vender mais para aumentar o preço, porque eu tô aceitando que eu tenho que aumentar ainda, aceitando o preço novo. Aí que tá, às vezes você precisa aumentar o preço para depois você conseguir vender mais. E não começar a vender mais para depois subir o preço. Essas coisas elas não seguem essa ordem. Já que ninguém nem chutou, eu vou dizer para vocês. Ah, a Gabi chutou. Que bonitinho, Gabi. 5 milhões de vídeos. 300 milhões de vídeos diariamente. Tá bom? 300 milhões de vídeos diariamente. Quando eu digo que a batalha pela atenção tá furiosa, agora talvez vocês tenham mais noção. São 300 milhões de vídeos diariamente. Desses 300 milhões de vídeos, sabem quantos vídeos viralizam? 900 mil, ou 0,9%. Eu tô falando nível global, mas eu prometo que vai fazer sentido isso daqui que eu vou falar. De 300 milhões de vídeos que são subidos em um dia, 0,9% viraliza. Cauã, precisa viralizar para ter resultado? Não. Essa aqui é a notícia maravilhosa, tá bom? Mas entendam o seguinte aqui comigo. Se precisa de 300 milhões de vídeos para 900 mil, ou seja, 0,9, atingir esse resultado de visualização satisfatório, né, de viralizar, o que que te faz pensar que você produzindo 3 na semana é o suficiente para você ter a atenção que você precisa ter para vender mais? Ou para vender a quantidade que você quer vender? Não é. Por isso que eu falei, eu dou certeza. Todo mundo aqui que acha que tá trabalhando muito, não tá. Não tá. Por quê? Imagina que o negócio de vocês, ele é composto por setores. E vamos dividir bem facilzinho. Vamos dividir assim, o setor de marketing, que é o setor responsável pela atração, o setor de vendas, que é o setor responsável, adivinha, por vendas, e o setor de administração, que é a gestão do seu negócio, tá bom? Vamos dividir assim? Ou melhor, gestão não, o setor de revendas, que é as renovações das coisas de vocês, tá bom? Então vamos pensar esses três setores aqui.
Se você vira pra mim e fala assim, Cauã, eu trago gente pra mim. Eu recebo 30 mensagens por semana, 50 mensagens por semana no meu WhatsApp. Só que dessas 50 mensagens, eu só tô vendendo pra duas pessoas. Onde que está o problema? Se a gente, lembra, a gente setorizou aqui, atração, venda e revenda. Onde que está o problema dessa pessoa? Tá na venda. Eu, claro que eu vou olhar para a produção de conteúdo dela, porque às vezes o conteúdo tá pobre. Às vezes é aquele conteúdo que fala assim, como economizar no mercado. Pô, se você fala de economia de qualquer coisa, de execução no teu Instagram, para. No teu TikTok, para. Então, às vezes isso acontece. A pessoa até recebe bastante contato, mas quando eu vou ver. Mas onde que tá o problema? Tá na venda. Ah, Cauã, eu não tô vendendo quanto eu gostaria. Beleza, mas não tá vendendo porque tá caindo 50 mensagens e tu tá fazendo uma venda, ou não cai 50 mensagens, cai duas. Ah, porque cai duas. Então teu problema não é necessariamente na venda, teu problema é na atração, no marketing. Entende? Então vocês precisam setorizar para vocês conseguirem identificar qual é o setor da empresa que realmente tá gargalando o teu resultado. Isso aqui é simples, uma matemática simples, gente. Porque senão você compra 50 cursos para aprender a vender mais. Só que o teu problema não é vender mais, o teu problema é que você não gera demanda. Ou então você compra 50 cursos de gerar demanda, de produzir conteúdo, só que tu tem 1% de conversão no WhatsApp, ou na sessão, ou em qualquer outro lugar. Então você precisa identificar o que está gargalando o teu negócio. Às vezes o que está gargalando o teu negócio é o preço que tu vende. Porque tu até vende bem, mas tu está vendendo num preço tão baixo que você trabalha, você não bate as tuas metas financeiras porque tu está vendendo programa a 600, 700 reais. Coisa de maluco. Aí você tem que fazer 10 vendas, sabe? Para fazer 7.000 reais. Aí tem uma colega que vende a 1.500. A colega vendendo a 1.500, ela faz 5 vendas, né? Tipo isso, Gabi, tipo isso. Mas por isso que eu falei, o bom é, você não precisa viralizar para ter atração, você só precisa fazer dentro de uma estrutura adequada para aquilo que você quer vender. Eu vou puxar sardinha, sim, a brasa para sardinha, para dizer o seguinte: emagrecimento é aquele BO que eu sempre falei. Agora, se você está me ouvindo aqui, você trabalha no nicho clínico, você tinha a obrigação de estar produzindo pra caramba no TikTok e no Instagram, e se você estivesse fazendo da forma certa, você era para estar fazendo 20, 30 mil por mês. O Kalel, que acho que todo mundo aqui sabe que é meu irmão, a Luana, que é a mulher dele, ela tava lá produzindo no TikTok. Pra caramba. Nossa, tava até crescendo o número de seguidor, tava indo mó bem. Só que ela não conseguia vender, não conseguia faturar. E ela não entendia por quê. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, Lu, eu só vou te dizer. Eu falei bem desse jeitinho. Falei, ó, Lu, eu só vou te falar isso uma vez. Se tu não aplicar, eu não troco mais ideia disso com você, porque eu não vou ficar trabalhando de graça, não. Falei, ó, você tem que sair dessa merda, desse teu nicho de comportamental. Escolhe uma doença e vai tratar essa condição específica. Se tu não tiver resultado fazendo isso, eu mudo meu nome. Aí agora na segunda-feira ou na terça a gente conversou, ela, tipo, ela já tá fazendo resultado agora repetidas vezes. Mas, por exemplo, agora, começo da semana, acho que era terça-feira, ela já tava em 32 mil reais. Provavelmente em outubro ela vai fechar pelo menos uns 40 mil. E ela tem feito acima de 20 mil, adivinha? Desde quando ela me escutou. Sabe qual é o pior tipo de pessoa? O pior tipo de pessoa é o que escuta 10 vezes as coisas e não faz nenhuma. Ó, tá em 35 agora e talvez bata 40 hoje. Vai bater. Cauã, mas eu amo emagrecimento. Tudo bem. Então a gente vai batalhar junto nessa guerra para fazer o teu resultado virar também. Agora, quem tá em nicho clínico e não tá fazendo 20, 25, 30 mil, tá mal assessorado, pô. Ou não tá trabalhando o suficiente. Por quê? Porque daí a Luana tava fazendo 4, 5 TikTok por dia. Teve uma outra pessoa
que cresceu assim nesse nível também, depois de me escutar, que ela tava fazendo 15 TikToks por dia. Vocês têm noção? Isso daí é pra quem acha que trabalha. Que eu garanto, não trabalha. Se engana, passa muito tempo, às vezes vendo coisa no YouTube e tal, 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 mas efetivamente não trabalha. Efetivamente não trabalha. Maluquice, pô. Ah, detalhe, sem tráfego, tá? Sem tráfego. Eu acho que o Vini aqui é gestor de tráfego, né, que tá ali. Se o Vini aprende essa estrutura e aí ele coloca o tráfego para cliente dele, porque esse resultado eu tô falando é sem tráfego, porque eu não ensino tráfego. Eu, inclusive, tenho birra com muito gestor de tráfego, viu, Vini? Tu deve saber disso. O Rafa sabe, porque eu não perco uma oportunidade de esculachar subido. Mas eu sou do bem, eu sou do bem. E eu te ajudo, inclusive, se tu quiser, Vini, vai ser um prazer. Mas isso sem tráfego, galera. Ou seja, tu não precisa dar mais um centavo pra ninguém. Só que tu tem que sentar a bundinha na cadeira e produzir, pô. E comunicar com a dor da audiência. Mostrar que você tem a solução para aquilo ali se melhorar. Senão, não dá. Cauã, o meu é emagrecimento. É isso aí, então, não tem jeito? Tem, mas você vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais. Ah, não gostei de ouvir isso. Foda-se. Meu papel aqui não é agradar você com as coisas que eu vou falar. É falar a verdade. Aí, qualquer coisa, vocês podem sair daqui e comprar de alguém que promete que vocês vão vender dormindo, que vocês vão vender não sei o quê, que vocês vão vender no automático. Isso é mentira. Pra tu vender no automático, você tem que trabalhar muito no manual. Pra você vender dormindo, você tem que trabalhar muito acordada. Tem. Não tem. Hoje, se eu pudesse dizer qual que é o hack na saúde, o hack na saúde é você ter uma especificidade. A Gabi, uma que tá aqui, que é minha cliente há, sei lá, 5 anos, ela trabalha com fertilidade. Fertilidade é específico. Cada vez que ela faz um vídeo, um carrossel, mais de 5, né, Gabi? Eu também acho. Aquilo pega exatamente nas dores do público. Sabe por quê? Vamos lá, eu vou aproveitar essa parte final para bater no emagrecimento, que eu não me aguento. Sabe quem que quer emagrecer e que vai normalmente infernizar a vida de vocês? É pobre, pô. É pobre. Qualquer pessoa que consiga comprar o Monjaro de 5, que acho que tá agora, sei lá, uns R$ 1.800, a pessoa vai comprar o Monjaro de 5. Ela não vai comprar da nutricionista. Não da nutricionista que tá cobrando 1.200, 997, 700. Não vai, porque a pessoa, ela nem acha que aquilo vai dar resultado para ela. É mais fácil uma nutricionista vender protocolos de emagrecimento de R$ 5.000 do que vender protocolo de emagrecimento de 1.200. Porque 1.200 é caro demais pro público que pagaria 297, 397 estourando. O público que está acostumado a gastar mais dinheiro em emagrecimento, estética e coisas assim, paga mais caro em tudo. Vai gastar 3, 4 conto para um mês de Monjaro. Não fui eu que fiz essa regra, gente. Emagrecimento não é dor. Emagrecimento é desejo, mas é um desejo distante, tá bom? Quando a gente pensa na galera do intestino, né? Porque a Luana foi para intestino, vários outros críticos foram para intestino. Não tô dizendo que intestino é o que é só o que funciona, não, tá? Mas é clínico, entendeu? Concordo, Lu, concordo, concordo. Mas isso daí eu resolvo, é só você deixar. O hack não é ir para o intestino, mas presta atenção. Imagina a pessoa que tá lá constipada e ela tá um mês sem ir no banheiro. Aí, muitas vezes, em 7 dias de protocolo ali com uma Nutri Gastro, resolve aquele problema. 7 dias para resolver um problema que às vezes acompanha aquela pessoa há anos.
Vocês talvez não consigam nem entender o quão fácil é vender algo assim. O quão poderoso, fácil e rápido é vender algo assim. Produzir conteúdo para uma linha assim. Ou para um sonho, igual de fertilidade, né? Que eu falei ali da Gabi. Cara, a vida daquela pessoa é ser mãe. Ela quer porque quer ser mãe. Se ela não for mãe, a vida dela acaba, cara. A pessoa que ela tem muito sonho de ser mãe. Agora, ninguém tem o sonho de ser magra. As pessoas têm o desejo. Só que existe um custo que vai além do dinheiro no emagrecimento. Existe um custo no emagrecimento que é o custo da disciplina, do empenho. Que se você é uma nutricionista de emagrecimento e você não demonstra isso na tua própria vida, tu não vai vender porra nenhuma. Tu tem que ser um espelho das pessoas se tu quer vender emagrecimento. Calma, então pra vender emagrecimento tem que ser magra? Ajuda. Se você for magra, trincada, ajuda. Ajuda. Eu tenho cliente que é acima do peso e que vende muito bem emagrecimento. Mas eu garanto pra vocês, não são mornas. Não são mornas. O emagrecimento, vou repetir, é um desejo. Mas é um desejo distante e é um desejo que não basta eu pagar. Porque mesmo que eu pague e eu tome Monjaro, gente, o que que acontece com a pessoa que só toma o Monjaro e ela não fez nenhuma melhoria alimentar, comportamental? O que que acontece, gente? Vamos lá. Ela vai reganhar o peso todo, todo, se não mais. Então, ninguém acorda um dia estando 30 quilos acima do peso e pensa assim: de hoje não pode passar. Hoje eu vou mudar a minha vida. Hoje eu vou entrar em déficit calórico. Ninguém, gente. Ninguém. A pessoa tem que passar por uma série, às vezes até de trauma, e com muita ajuda externa. Sabe? É o marido, a esposa, o amigo que diz assim, cara, pô, não dá, velho. Vamos, irmão, eu te ajudo, vamos lá, vamos treinar junto, vamos lá, vamos andar, vamos fazer isso. Vai na nutricionista que eu vou, pô, que ela vai te ajudar. A pessoa precisa de múltiplas camadas externas a ela pra tirar ela daquele lugar, entendeu? Mas Lu, presta atenção, dane-se, charlatão é o que mais tem no emagrecimento. Por que que tu tá lá então? No intestino, tu não precisa se destacar. Não só no intestino, tá bom? Que de novo ficou parecendo que o negócio era intestino. Porque, por exemplo, a Adriele, que é doutora em saúde renal, rim não é intestino. Rim não é intestino. Você não precisa se destacar. Nossa, entre todas as nutris de intestino, a Luísa é a melhor. Não, não precisa. Não precisa. Tu só precisa chegar. Vamos supor que tu tem uma capacidade aí de atender 50 pacientes por mês. Tu precisa de 50 pessoas, né? Só. E todas as outras? Entendeu? Não precisa se destacar. Não precisa se destacar. O Caleb mandou uma foto aqui e falou pra compartilhar com vocês. Então, peraí, deixa eu compartilhar aqui. Ó, o WhatsApp que a Luana recebe. Ó, a minha agenda é limitada, então quero garantir logo o melhor horário pra você. Quais dias e períodos são melhores pra você pra agendarmos? Oi, tudo ótimo. Pra mim, qualquer dia é possível durante o dia todo. Tá bom, consegue hoje, 15 horas ou 16? Consigo às 15. Perfeito. Vou te mandar o link do cartão. Isso daqui foi uma venda. Olha, olha que loucura isso daqui, gente. Honestamente, não tá nem certo. Não tá nem certo, mas a pessoa vem tão pronta. Aí, ó. Dói tanto, gente. Dói tanto. Dói tanto. Que a pessoa só precisa ouvir os sintomas dela, as dores dela e alguém dizendo: Olha, tá vendo isso que faz com que você tenha nem vontade de viver direito? Pô, a gente consegue resolver. Ah, ela já tinha preenchido o formulário, faz sentido. Top. É isso, é venda de quem tem dor. Entende? Então, assim, tudo isso para dizer para vocês que é um jogo de trazer a atenção.
mas acima de tudo, trazer a atenção para o lugar certo, tá bom? Trazer a atenção para o lugar certo. Quando eu dou um direcionamento, gente, eu não tô tirando isso da cartola. Mesmo, Cauã não é nutricionista, porque esses dias eu vi uns anúncios assim, olha, porque você tem que confiar em mim, porque eu sou nutricionista ensinando outro nutricionista. Foda-se. Eu não sou nutricionista, eu tenho 8 anos atendendo e trabalhando com nutricionista, com médico, com gente da saúde. Quando eu falo uma coisa, é porque eu já vi aquilo se desenrolar e eu já vi aquilo dar certo e eu já fiz aquilo dar certo. Atrair é o primeiro passo. Só que por qual dor, por qual público, por qual solução você escolhe atrair é tão importante quanto. É tão importante quanto, tá? Para depois a gente pensar em venda. Venda essa que, se você fez esse trabalho fácil aqui, certo? Se você fez esse trabalho certo aqui, a venda fica bem mais fácil, igual vocês viram ali na mensagem. Beleza? Então, é um conjunto de coisas. Por isso que eu falei, tem um caminho difícil, que é você ficar tentando bater, né, bater na cabeça sozinha, ou em mentoria, que você é atendida pelo funcionário da pessoa e não pela pessoa, né? Então a pessoa não tá nem aí pra você. Ou pior, né? Simplesmente vai sozinha. Então são cenários difíceis. Ou a gente vai no menos difícil, tá? Então, o convite de hoje, Kalel, manda o link já aí pra gente lá aqui e no grupo. O meu convite pra vocês pra hoje é o seguinte, tá? A aula de hoje é essa. O meu convite pra vocês é o seguinte. Nós temos, porque depois que eu abri o núcleo, né? Que é mais potente no sentido de faturamento das pessoas, então são pessoas que já faturam pelo menos 50 mil, né? Isso gerou uma distância muito grande. Então tinha muita gente que queria continuar trabalhando com a gente, mas não tinha muito para onde ir. Então o que que eu fiz, gente? Eu reativei a consultoria, porque tem muita gente boa que eu quero aqui dentro, para que a gente suba junto depois lá para o núcleo, para 50, 100 mil por mês, tá bom? Então o que que eu fiz? Reativei a nossa consultoria individual, tá? A gente vai trabalhar individualmente. Eu não vou fazer pitch forte aqui para vocês não, porque não é o que eu estou atrás, tá? Eu só vou dizer o seguinte: se você quer mudar a situação, ó, igual ali, ó, Vinícius que é gestor de tráfego, Vini, eu consigo te ajudar, cara. Consultoria individual, tá bom? Os meus programas agora eles não são mais exclusivos para o nutricionista, mas eu sigo atendendo o Nutri. Então, Vini, se você tiver interesse, preenche o formulário, a gente vai cuidar de você, tá bom? Consigo ajudar você no seu negócio como um todo. E para vocês também aí, eu já vi que tem algumas médicas aqui, as Nutris que estão sempre por aqui, tem acho que uma psicóloga perdida aqui. A gente trabalha individualmente e eu vou cuidar de todo esse processo junto com você, de atração, de conversão, de revenda. Inclusive, aproveitando já agora, novembro e dezembro, para a gente executar estratégias de Black Friday e Ressaca Black, para que você termine o ano para cima e já comece janeiro em cima, tá bom? Tudo isso a gente vai trabalhar junto, individual, tá? Posso até te dar acesso ao grupo de Nutri, né? Para quem for Nutri, mas é individual, tá? Então você não vai precisar ficar se degladiando por atenção, certo? Única coisa que você precisa fazer, preenche o formulário, Kalel vai cuidar de você, metade acho que vai com ele e outra metade vai comigo, né? De acordo com o número de aplicação que a gente receber. A gente vai entender se faz sentido para você, para a gente trabalhar junto. E é isso. Pitch super leve. Eu espero ver alguns nominhos aqui, ó, que já me acompanham há um tempo e estão enrolando, que se tivessem entrado 6 meses atrás, já tinham triplicado, quintuplicado o faturamento hoje, sabe? Cada dia que tu não toma a decisão de estar do lado de dentro, tu se atrasa. Então tem muita gente que tá aqui que eu tô vendo pelo nome, não tá nem com a câmera aberta, né? Porque, enfim, até já desisti dessa batalha. Que se tivesse vindo comigo 6 meses atrás, tava com a vida muito melhor agora, né? Se tivesse vindo 5 anos atrás, igual a Gabi, tava com a vida muito melhor agora, mas, né? Isso aí não era uma abertura para todo mundo, né? Mas, brincadeiras à parte, preencha a aplicação e aí eu e o Kalel a gente vai cuidar de você, beleza? O nosso grupo lá, eu vou pedir, quer dizer, vocês podem novamente fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem sair do grupo e entrar de novo quando eu fizer uma outra chamada para a próxima aula, tudo bem. Mas eu vou usar aquele grupo para as próximas aulas e para eventualmente enviar ofertas e para eventualmente também enviar exercício, uma reflexão, um áudio, alguma coisa assim, tá bom? Então, quem curte
receber conteúdo e ter acesso, né? Pô, caramba, o Cauã tá fazendo um movimento lá tal e não quer perder, fica no grupo. Quem não gosta, quem quer vir só pra aula, tudo bem, sai. Quando eu fizer a chamada lá, você volta pra aula só pra assistir a aula. Fechou? Então, foi um prazer reiniciar, voltar a fazer isso que eu gosto tanto, que é dar aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham feito sentido. Talvez nas próximas eu abra para perguntas e respostas. Eu vou pensar, vou, de acordo com a recepção de vocês lá, eu vou pensar. Beleza? Então, gente, foi um prazer. Espero ver vocês no nosso próximo encontro que a gente tiver. E, acima de tudo, espero ver vocês dentro da nossa consultoria, onde eu e o Kalel a gente vai trabalhar junto com você. Tá bom? Tamo junto, boa noite para todo mundo e até a próxima aula. Tchau!